Fala galera, seja muito bem-vindo a mais essa aula de matemática focada no concurso do Banco do Brasil ou qualquer outro concurso realizado pela Fundação Sesgran Rio. Nessa aula nós vamos trabalhar um tópico de matemática financeira que é o sistema francês de amortização, que de certo modo a gente também pode chamar como tabela Price. Beleza, galera? Então vamos para a nossa aula, vamos colocar a mão na massa. Hoje o nosso assunto é sistema de amortização e dentro do sistema de amortização nós vamos trabalhar com o sistema Price, ou sistema francês de amortização, beleza? Então vamos lá, vamos só recordar aqui, pessoal, os principais elementos que a gente precisa saber do sistema de amortização para poder resolver as questões de prova, tá? Nós temos o saldo devedor, que nada mais é, galera, que o quanto ainda se deve pagar, ou seja, o restante da dívida. Tá? E esse saldo devedor, ele pode ser o saldo devedor inicial do período ou o saldo devedor final do período, tá bom? Então, antes do início do período é o saldo inicial e após o período é o saldo final, tá? O próximo elemento que nós temos é a amortização, pessoal. O que é a amortização? É a parte da prestação a ser paga que está abatendo o valor inicial do empréstimo, sem os cálculos dos juros. Ou seja, galera, é o quanto de fato você está diminuindo a dívida por meio do pagamento da prestação. Tá? Então, dentro da prestação do financiamento, nós temos a parte de amortização, que é responsável por diminuir a dívida, e nós temos também os juros, que é o quanto o agente financeiro está cobrando por prestar aquele serviço. Beleza? Nós temos também os juros, representado pela letra J, que é a remuneração do capital emprestado. Tá? A taxa de juros sempre incidirá sobre o saldo devedor inicial do período. Beleza? E nós temos ainda a prestação, que é o valor que o devedor de fato vai desembolsar em cada um dos períodos. Tá? Nós precisamos saber que a prestação, galera, ela é igual à soma da amortização mais os juros. Tá? E dessa expressão aqui, galera, a gente pode tirar uma conclusão importante. Se a prestação é igual à amortização mais os juros, nós concluímos que a amortização vai ser o quê? Vai ser a prestação menos os juros. Tá? É só trabalhar essa expressão, a gente joga o J para o outro lado da equação, ele vai ficar negativo e nós encontramos que a amortização é igual ao valor da prestação menos os juros. Tá? Essa expressãozinha aqui, ó, nós vamos utilizar para poder resolver as nossas questões, tá bom? Muito bem, pessoal. E nós temos dois principais sistemas de amortização, tá? Os dois principais sistemas de amortização é o sistema de amortização constante, também conhecido como SAC, que eu já gravei um vídeo sobre ele. Quem não assistiu é só pesquisar aqui na descrição do vídeo. E nós temos o sistema francês de amortização, que também é conhecido como a tabela Price, tá? O que é essencial a gente saber sobre o sistema francês de amortização, pessoal? Nesse sistema aqui, o que é constante é o valor da prestação, tá? Então, a prestação ela é constante. Já no sistema SAC, nós sabemos que o que é constante é a amortização. A amortização. Então, no SAC, nós temos a amortização constante. Beleza? Maravilha, pessoal. E como que nós calculamos a prestação pelo sistema francês? Aí nós temos essa expressão aqui, tá? Que não tem para onde correr, pessoal. A gente tem que decorar essa expressãozinha aqui para fazer os cálculos, tá bom? É uma expressão que exige bastante cálculo, tá? Mas faz parte da preparação do concurso, né? A gente tem que treinar, tem que praticar para chegar na hora da prova não ter dificuldade, tá? Nós temos aqui, ó, o valor do empréstimo, o valor do financiamento. Aqui nós temos a prestação. O I, nós sabemos que é a taxa de juro. Nós temos aqui o N, que é a quantidade de prestações, o prazo, né, da operação. E é isso, pessoal. Ao longo dessa aula nós vamos trabalhar com essa expressão e eu vou te mostrar como que nós calculamos o valor da prestação, tá bom? Então vamos colocar a mão na massa e resolver a nossa primeira questão. Essa questão aqui não é da Banca Sesgran Rio,
Mas como ela trabalha com valores redondos, eu trouxe para a gente entender o mecanismo do sistema francês e depois nós vamos resolver questões da banca Sesgran-Rio, tá bom? Então vamos lá. Considere um empréstimo bancário realizado no valor de R$100 mil. Então esse daqui, ó, é o valor do financiamento, tá? Para ser liquidado em 100 prestações mensais. Então o 100 é o prazo da operação, certo? Iguais e consecutivas, vencendo a primeira ao final do primeiro mês. Sabe-se que o empréstimo foi realizado pelo sistema francês, tabela Price, de amortização à taxa de juros compostos de 2% ao mês. Então nós temos a taxa aqui. Obtendo-se o valor de R$ 2.800 para cada prestação. Observa que a questão nos ajudou. Eu não vou precisar calcular o valor da prestação. A questão já está falando para a gente que a prestação é de 2.800, tá bom? Com base nos dados apresentados, o saldo devedor do empréstimo após o pagamento da segunda prestação será de. Então ele quer saber o saldo devedor do empréstimo após o pagamento da segunda prestação. Vamos lá, galera, vamos colocar as informações que a gente tem na nossa tabelinha de controle do sistema de amortização. Nós temos aqui, ó, o período, tá? Que são os meses, né? Aqui nós temos o saldo inicial do período, os juros de cada um dos períodos, a amortização de cada um dos períodos, a prestação de cada período e o saldo final do período, tá? Então vamos lá. No sistema francês, nós sabemos que a prestação ela é constante. Se a prestação é constante, pessoal, nessa coluna aqui, ó, eu vou ter um único valor, que no nosso caso dessa questão é 2.800. Então, para o período 1, a prestação vai ser 2.800. Para o período 2 também, 2.800. E para todos os períodos, né? Eu não vou preencher todas as linhas aqui, pessoal, porque a questão está querendo saber até a segunda prestação, né? Então vamos lá, nós já preenchemos a prestação. O que mais que nós podemos preencher? Nós podemos preencher o saldo inicial do primeiro período. O que é o saldo devedor inicial do primeiro período? É o valor do empréstimo, que no caso da questão é de R$100 mil. Então, aqui no primeiro período, nós temos o saldo devedor inicial de R$100 mil. Certo? Muito bem, galera. Como que nós calculamos os juros? Os juros vai ser a taxa incidindo sobre o saldo devedor inicial, tá? A taxa, a questão nos deu que é de 2%, mas lembrando que a taxa ela tem que ser calculada utilizando a taxa unitária, ou seja, 2% é a mesma coisa que 2 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,02. Essa daqui é a forma unitária da taxa, tá? Então, se eu multiplicar 0,02 pelo saldo devedor inicial, que é 100 mil, nós vamos encontrar o valor de 2 mil de juros. Então, os juros do primeiro período corresponde a R$2 mil, tá? E a amortização, galera? Quanto que vai ser a amortização do primeiro período? Aí eu quero que você se recorde que nós fizemos aqui, ó. Nós desenvolvemos essa expressão para o cálculo da amortização. Eu falei para você que a amortização vai ser a prestação menos os juros, certo? Então, se a prestação é 2.800 e se os juros é 2.000, quanto que vai ser a amortização, galera? É só fazer 2.800 menos os 2.000. Nós vamos encontrar o valor de 800, né? 800 reais, beleza? Então, o primeiro período, ele vai encerrar com o saldo devedor final de quanto? É só pegar o saldo inicial, que é 100 mil, menos o quanto foi amortizado naquele período. 100 mil menos 800, o período vai encerrar com o saldo devedor de 99.200. Beleza? Muito bem. Então vamos agora para o segundo período. O segundo período, o saldo devedor inicial corresponde a 99.200, certo? Que é o saldo devedor final do primeiro período. E vamos calcular os juros. Quanto que é 2% de 99.200? Vai dar 1.984, né? 1.984 corresponde a 2% de 99.200. Muito bem, então qual que é o valor da amortização do segundo período?
Se a prestação é 2.800 e se os juros é 1.984, é só fazer 2.800 menos 1.984, nós vamos encontrar o valor de amortização de 816, beleza? Então o saldo final do segundo período vai ser o saldo inicial do segundo período, menos o quanto foi amortizado. Ou seja, 99.200 menos 816 vai dar 98.384. 98.384. Vamos procurar o nosso gabarito, letra C. Questão resolvida. Beleza, pessoal? O que nós observamos aqui? Que a amortização ela começou em 800, depois ela passou para 816, ou seja, a amortização ela é crescente, ela vai aumentando. E os juros, galera, os juros, nós começamos em 2.000, depois passamos para 1.984, ou seja, os juros está diminuindo. Então, os juros é decrescente, enquanto a amortização é crescente e a prestação é constante. Beleza? Muito bem, questão resolvida. Vamos avançar, vamos resolver a próxima questão. Questão de número 2, agora sim da banca Ces Granrio, Banco do Brasil 2021. Devido à pandemia, um microempreendedor precisou tomar um empréstimo no valor de R$20 mil em dezembro de 2020, a ser pago em 24 prestações mensais iguais e postecipadas no sistema Price, de modo que a primeira fosse paga em janeiro de 2021 e a última em dezembro de 2022. Então vamos grifar aqui o que é importante para a gente, sistema Price, tá? Considere que o banco cobre R$ 660 de taxas que serão financiadas juntamente com o valor do empréstimo por escolha do cliente e que a taxa de juros cobrada devido ao risco da operação seja de 3% ao mês. Desconsiderando-se o IOF na operação e supondo-se que a primeira prestação foi paga na data de vencimento, o valor da segunda prestação em sua respectiva data de vencimento será de aproximadamente quanto? E aí a questão nos dá essa informação aqui, ó. Aqui na realidade tem um erro de digitação, galera, é o seguinte aqui, ó. É 1,03 elevado a 24, tá? Isso é igual a 2,033, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A questão está querendo saber o valor da segunda prestação. Mas você repare que como o nosso sistema é o sistema Price, tanto faz ser a segunda, quanto a terceira, quarta, 10ª, 5ª, 20ª ou a última prestação, o valor delas é igual. No sistema Price, o valor da prestação é constante. Então nós precisamos calcular o valor da prestação. O nosso problema se resume a isso, tá? E para calcular a prestação, nós vamos utilizar essa formulinha aqui, ó. Essa é a prestação. Esse daqui é o valor do financiamento, do empréstimo. Mas repara uma coisa, pessoal. O valor emprestado foi 20 mil, certo? Mas as taxas de 660 também foram financiadas. Ou seja, o valor do empréstimo não é 20 mil, é 20 mil mais 660, tá bom? Então vamos jogar esses dados nessa nossa formulinha e calcular o valor de P, o valor da prestação, tá bom? Então vamos lá, galera. Nós temos que o valor do empréstimo é de 20 mil mais 660, ou seja, 20.660. Então, 20.660 é igual. Agora nós vamos colocar AP, certo? Então, ó, empréstimo igual a P vezes. Agora vamos colocar toda aquela expressão aqui, ó. 1 mais a taxa. A taxa, a questão falou pra gente que é de 3%. Só que 3% em forma unitária vai ser 0,03, tá bom? Elevado a N. Quem que é N? É o prazo. Prazo da operação, 24 prestações. Então aqui é 24. Menos 1. Tudo isso dividido. Embaixo nós vamos ter o I, que é a taxa, ou seja, 0,03, vezes 1 mais I, que é a taxa, 0,03, elevado a N. N é 24, que é o prazo da operação, certo? Então vamos lá. Vamos prosseguir, nós vamos ter que 20 mil
660 é igual a P vezes... Galera, 1 mais 0,03 vai dar 1,03, certo? 1,03 elevado a 24, menos 1, tudo isso dividido por 0,03 vezes 1 mais 0,03 é 1,03 elevado a 24, né? Então, 1,03 elevado a 24. Vamos continuar calculando. Vamos ter que 20.660 é igual a P vezes... A questão falou para a gente que 1,03 elevado a 24 é isso daqui, galera. Ó, é 2,033. Então, vamos substituir esse valor aqui. Ó. Então, aqui vai ser 2,033 menos 1. Tudo isso dividido por 0,03 vezes 2,033, certo? Então, vamos lá. Então, 20.660 é igual a P vezes, vamos prosseguir, 2,033 menos 1 vai ficar 1,033, dividido por... Galera, multiplicando 0,03 vezes 2,033, nós vamos encontrar o valor aproximado de 0,06, tá bom? 0,06. Não precisa ser muito exato aqui nos cálculos, tá, pessoal? Na hora da prova, você dá uma olhada nas alternativas, ó. De uma para outra, nós temos uma distância razoável. Nós não temos valores muito próximos aqui. Então, você não precisa também, na hora dos cálculos, ser tão preciso, tá bom? A gente precisa ganhar tempo, né, galera? Então, vamos prosseguir. Nós vamos ter que 20.660 é igual a P vezes, dividindo 1,033 por 0,06, nós vamos encontrar que valor, pessoal? Vai dar aproximadamente 17,2, tá bom? Muito bem, galera. Agora eu preciso encontrar quem que é P, certo? Nós precisamos isolar o P daqui. Para isolar o P, eu preciso dar um jeito de tirar o 17,2 daqui e passar para o outro lado. Para passar para o outro lado, eu preciso passar ele dividindo, porque ele está multiplicando o P, né? Então vai ficar assim, ó. O P vai ser igual a 20.660 dividido por 17,2. E 20.660 dividido por 17,2, nós vamos encontrar o valor aproximado de 1.201. 1.201. Beleza? Então, o nosso gabarito vai ser 1.220, né, pessoal? Que é o valor mais próximo aqui, tá bom? 1.220, nosso gabarito, letra B. Deixa eu colocar em vermelho aqui. E conforme eu falei, né, pessoal, não foi muito exato, porque eu fiz a aproximação aqui na hora dos cálculos, tá? E eu sugiro mesmo para você, beleza? Então vamos avançar, vamos para a próxima questão. Galera, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando, beleza? E quem já está inscrito, galera, deixa um comentário, compartilha esse conteúdo, beleza? Vamos lá, questão de número 3, Banca Sesgran-Rio, Caixa Econômica Federal 2021. Um cliente de um banco está tentando simular o valor de um financiamento imobiliário que pode conseguir para adquirir uma casa. Fazendo seu orçamento, estabeleceu que poderia pagar uma prestação inicial, primeiro mês, de R$ 2.669,33. Sabendo que o banco utiliza o sistema Price, em seus financiamentos, uma taxa de juros de 1% ao mês, um prazo de 60 meses e uma amortização inicial do primeiro mês de R$ 1.469,33. Qual o valor máximo aproximado em reais que ele pode receber? Ou seja, galera, ele quer saber aqui, ó, qual que é o valor máximo desse empréstimo, né? Quanto que ele pode levantar, quanto que ele pode financiar
nesse banco nessas condições, com uma prestação inicial desse valor, com uma taxa de juro de 1%, uma amortização nesse valor, utilizando o sistema Price, tá bom? Então vamos lá, galera, eu trouxe aqui a tabelinha para a gente colocar essas informações na tabela que a gente vai conseguir descobrir qual que é o valor do financiamento, o valor do empréstimo, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar as informações no papel. Nós temos aqui uma prestação inicial de R$ 2.669,33. Na realidade não é uma prestação inicial, né? É a prestação constante de todos os períodos. Então é R$ 2.669,33. A amortização inicial, ou seja, do primeiro período, corresponde a R$ 1.469,33. Então vamos colocar aqui, ó, R$ 1.469,33. Certo? Muito bem. Galera, e aí, o que a gente faz? Pessoal, se eu tenho o valor da prestação e eu tenho o valor da amortização, eu sei que a prestação ela é formada pela amortização mais os juros, certo? Então, esses 2.669 corresponde à soma do valor da amortização, que é esse valor, mais o que eu tiver de juros. Então, com isso, eu consigo descobrir o valor dos juros. O valor dos juros é só eu pegar o valor da prestação e subtrair o valor da amortização. Nós vamos encontrar o valor dos juros. Quanto que é 2.669,33 menos 1.469,33, pessoal? Vai dar 1.200, né? Então os juros correspondem a 1.200. Pessoal, como que nós calculamos os juros? Os juros é calculado pelo saldo devedor inicial do período, né? Multiplicado pela taxa de juros, certo? Então, se eu tenho juros e tenho a taxa, eu vou conseguir descobrir o saldo devedor inicial do período, que é o que a questão quer saber, certo? Então, vamos substituir os valores que a gente consegue descobrir o saldo devedor inicial. Nós sabemos que o juro do primeiro período, nós descobrimos que é 1.200, certo? Então, aqui nós temos 1.200 é igual ao saldo devedor inicial do período, que é o que eu quero descobrir, vezes a taxa de juros. A taxa de juros, a questão deu para a gente que é 1% ao mês. Isso daqui em forma unitária é 0,01, beleza? 0,01. Então, o saldo devedor inicial do período, vamos escrever aqui, ó, saldo devedor inicial, vai ser o quê? Vai ser 1.200 dividido por 0,01, tá bom? Ou seja, isso vai ser igual a quanto, galera? 1.200 dividido por 0,01 vai dar 120 mil. E encontramos o valor do empréstimo que corresponde ao saldo devedor inicial, tá? Então aqui, ó, é o saldo devedor inicial, que é o valor emprestado. Então, nosso gabarito, letra A. Beleza? 120 mil. Resolvemos mais uma questãozinha e vamos avançar. Vamos lá, vamos prosseguir. Resolvendo a nossa quarta questão. Banca Sesgran Rio, mais um concurso do Banco do Brasil 2021. Vamos lá. Ao verificar o saldo devido de seu financiamento de R$ 8.000, um cliente percebeu que após pagar a primeira prestação de R$ 1.726,93, ele havia amortizado apenas R$ 1.518,93. Consultando seu gerente, ele soube que nesse financiamento foi usado o sistema Price. Qual é a taxa mensal de juros cobrada nesse financiamento? Olha só, nessa questão aqui, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, esse 8.000, galera, é o valor do empréstimo, do financiamento, tá? Vou colocar aqui, ó, a letrinha E, indicando para a gente um montante emprestado, R$ 8.000. Nós temos que a primeira prestação é de R$ 1.726,93, tá? Então essa daqui é a prestação. E nós sabemos que como é o sistema Price, essa prestação, esse valor vai ser constante, né? O que mais que nós temos? Nós temos o valor da amortização, que foi de R$ 1.518,93.
Lembrando que essa amortização é correspondente ao primeiro período, né? A primeira prestação, certo? Então vamos colocar todas essas informações que a gente tem na nossa tabelinha e descobrir o que a questão quer saber, que é a taxa mensal de juros. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, o valor tomado, emprestado, que é R$8.000, ou seja, vai ser o nosso saldo devedor inicial do período 1, tá? Os juros nós não temos. A amortização é R$1.726,93. Não, eu coloquei errado aqui, né, galera? Esse daqui, na realidade, é o valor da prestação, né? Então, vamos corrigir aqui. A amortização é R$1.518,93. Agora, a prestação é R$1.726,93. E o saldo final, a questão não nos fala, mas é fácil calcular, né? É só pegar o saldo inicial menos o quanto foi amortizado, tá? Mas a gente nem precisa calcular nessa nossa questão, porque o que interessa para a gente é esse cara aqui, né? Os juros e depois a taxa, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos ao que interessa, vamos calcular o que a questão quer saber, tá? Nós sabemos que a prestação é R$1.726,93 e que a amortização é R$1.518, tá? E a prestação é o que, pessoal? A prestação é os juros mais a amortização. Então, se nós fizermos a diferença entre a prestação e a amortização, nós vamos encontrar quanto que foi de juros. Então, os juros, vamos colocar aqui, ó, os juros vai ser igual a prestação menos a amortização, que é igual a quanto? A R$1.726,93 menos os R$1.518,93. Beleza? Quanto que vai dar essa diferença, galera? Vamos lá. 1.726,93 menos 1.518,93 vai dar o valor de 208. Então, nós descobrimos que o juro do primeiro período foi de 208. Então, aqui é o J1, né, galera? Juro do primeiro período. Vamos colocar esse valor na nossa tabela. Nós temos aqui os juros correspondente ao primeiro período de 208. Mas nós sabemos que os juros, ele é calculado da seguinte forma. Eu pego o saldo devedor inicial do período e multiplico pela taxa de juros, certo? Então vamos substituir. Nós acabamos de encontrar os juros do primeiro período e nós sabemos o saldo devedor inicial do primeiro período, que é 8.000. Com isso, nós vamos conseguir descobrir qual que é a taxa, tá? Então vamos lá, galera, vamos substituir os valores aqui, ó. Os juros é 208, que nós calculamos, então 208 é igual ao saldo devedor inicial do período, que é 8.000, vezes a taxa. Então, vamos jogar para cá, ó. A taxa vai ser o quê? Vai ser o 208 dividido por 8.000, certo? Então, a taxa vai ser igual a quanto, galera? 208 dividido por 8.000 vai ser igual a 0,026, que é a mesma coisa que 2,6%, beleza? Para converter em forma unitária para porcentagem, é só multiplicar por 100, você vai encontrar o 2,6. Então, nosso gabarito, letra E, 2,6%. Galera, resolvemos aí 4 questões interessantes envolvendo o sistema francês de amortização, a tabela Price, e você percebe que não tem segredo, né, pessoal? Nós precisamos lembrar o seguinte: no sistema francês de amortização, lembra sempre que as prestações elas são constantes e para calcular a prestação nós precisamos saber essa formulainha aqui, tá? Não tem para onde fugir, precisa saber essa fórmula. Essa daqui é uma outra forma da gente escrever essa mesma expressão, só que eu prefiro utilizar essa daqui, galera, porque aqui a gente trabalha com o expoente negativo, mas com as duas expressões nós vamos chegar no mesmo resultado. Nós percebemos que no sistema francês, os juros eles vão caindo, eles vão diminuindo no decorrer do tempo, ou seja, os juros é decrescente,
E as amortizações, elas vão aumentando. Nós temos a amortização crescente, tá? E se a gente perceber, de um período para outro, a amortização ela vai subindo, ela vai aumentando com uma razão constante igual a 1 mais I, tá bom? Mas não precisa se preocupar muito com isso daqui, pessoal, porque na maioria das questões as bancas não vai trabalhar esse detalhe. Mas o mais importante que a gente precisa levar dessa aula, galera, é que no sistema francês eu vou trabalhar com prestações constantes. Para eu descobrir o valor da prestação, eu tenho que saber manipular essa expressão aqui, que é só substituir valores, e a gente precisa saber trabalhar com a tabelinha, né, pessoal? É essa tabelinha aqui. Organizando as informações na tabelinha, a gente consegue ter clareza, a gente consegue ter organização e vai conseguir resolver mais fácil. E o negócio é treino, tá bom? Treina bastante, coloca esse conhecimento em prática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal. Dúvidas, críticas, sugestões serão bem-vindas. E para se dar bem no seu concurso, pessoal, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora resolver mais questões comigo. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.